Você sabe quais são os principais inimigos de qualquer presidente? Os puxa-sacos, os bajuladores e os baba-ovo, como se chama. E os incompetentes. Antes que os idiotas venham com xingamentos, aviso logo que não estou azarando nem jogando contra. E quem for inteligente vai perceber que as colocações que eu vou formular aqui servem não apenas para o Bolsonaro, como para qualquer presidente da República. Em relação ao recente episódio do Carnaval, eu não vou nem perder muito tempo falando sobre isso. Até porque muita gente já comentou e muita gente já disse bobagem. Mais adiante eu volto rapidamente a esse assunto. E é mais adiante também que eu levanto temas altamente importantes, mas você tem que assistir até o final se quiser saber. Te garanto que tem muita importância. Vamos fazer algumas considerações preliminares. De quem Bolsonaro está cercado? Exatamente do que eu falei no início. Uma cambada de puxa-sacos que, sem nenhum espírito crítico e muito menos imparcialidade, ficam falando bobagens do tipo fulano humilhou Beltrano, Beltrano destruiu não sei quem, e por aí vai. De quem mais Bolsonaro está cercado? De filhos que ou falam um bando de idiotices ou estão atolados em denúncias. E de quem mais? De assessorias que ou foram mal escolhidas ou que o próprio Bolsonaro não se dispõe a ouvir. E mais, de ministros que, quando sobem no pedestal que eles mesmos tentam montar, levam esse pedestal a desmoronar de tantos absurdos que esses ministros fazem e falam. De falsos filósofos e de canalhas daquela direita mais tóxica que deseducam os seus filhos, com xingamentos e ofensas, fazendo com que as crianças desaprendam tudo o que aprenderam de bom até agora. Vamos ao básico, que qualquer um é capaz de entender, mas que o próprio Bolsonaro parece não se dar conta até hoje. O presidente tem telhado de vidro a partir do primeiro dia em que ganha uma eleição. E não adianta ficar irritadinho quando é achincalhado nas ruas. Faz parte do processo. Eu não estou entrando aqui no mérito se é certo xingar presidente, mas o jogo político do lado do governo também está cheio de ofensas e as pessoas estão apenas revidando. Mas não vamos culpar também somente os que cercam o presidente. Ele próprio comete mais erros do que seria admissível no cargo que ele ocupa. Daí o telhado de vidro já estar, com pouco tempo de desgoverno, tão estilhaçado. E por que isso acontece? Porque ele, queiram ou não enxergar, é tosco, completamente despreparado e das duas, uma, ou resolve se cercar de gente muito competente e passa a ouvir essas pessoas, ou vai continuar dando uma mancada atrás da outra. Vamos acabar com a babaquice. A campanha acabou. Para criticar esse governo que aí está, não precisa ser comunista nem petista, pô. Precisa apenas de um predicado: ser patriota e querer que o Brasil se destaque e se dê bem. Os verdadeiros patriotas são os que querem ver o Brasil se destacar e brilhar. E tudo o que vem acontecendo nesse governo vai contra esses objetivos. Quer saber de uma coisa? Você acha que os militares não estão enxergando os erros do governo? Você acha que todos os militares são despreparados e não entendem o que está ocorrendo e não entendem de conjuntura internacional, de conjuntura econômica e tudo mais? É lógico que tem militar que é igualmente tosco, mas existem militares preparados, com muito conhecimento e que, evidentemente, não estão satisfeitos com o que está acontecendo. Sobre a frase que repercutiu em relação a situar os militares como os responsáveis por haver ou não democracia, muita gente viu como uma ameaça de ditadura. Eu interpreto de modo diferente. Já sabendo que não estão agradando nem mesmo os setores mais esclarecidos das Forças Armadas, o que Bolsonaro e seus asseclas fazem é tentar puxar o saco dos militares e acabaram mais uma vez se dando mal. E aquele teatrinho feito para tentar amenizar o mal-estar
com o presidente se atrapalhando todo apenas para apresentar os oficiais que estavam ao lado dele, acabou se mostrando patético. Porque o presidente se resume a isso. É uma pessoa com dificuldade aparentemente insuperável de se expressar, além de falta de conteúdo, o que o levou a dispensar o grande palco mundial de Davos, que qualquer estadista teria aproveitado para se projetar diante do mundo. Mas uma coisa que Bolsonaro está longe de ser, obviamente, é um estadista, limitando-se a uma figura que se elegeu com base apenas no discurso antipetista que os bolsomínios mais babacas insistem em repetir até hoje, embora apregoando que o PT está morto. Ora, se o PT já está morto, essa persistência com que esses caras esbravejam o discurso antipetista equivaleria, na verdade, a bater em cachorro morto, o que equivale a uma mistura de covardia com burrice. E a participação medíocre em Davos faz cair pela bilionésima vez a versão de que o então candidato não participava dos debates por problema de saúde. Não foi aos debates exatamente pelo mesmo motivo que o fez fugir de uma coletiva de imprensa. Não tinha o que dizer, ou não sabia o que dizer, ou não sabia dizer, o que não é a mesma coisa. Aquele político que tem sobrenome parecido com marca de chuveiro também vive puxando o saco dos militares e outro dia atribuiu ao ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, uma frase que não era do Obama. É impressionante a facilidade com que eles erram em qualquer situação, esses puxa-sacos. Nós assistimos todo dia a pessoas dizendo que o vice-presidente, o general Mourão, está fazendo campanha pelo impeachment do Bolsonaro para ficar no lugar dele. Ora, embora não seja possível descartar essa hipótese assim de pronto, já que o poder sempre seduz, o fato é que o índice de bobagens é tão gigantesco que fica difícil não discordar do que o presidente fala e faz, e de que os outros que estão em redor dele. E você acha que o general Mourão está falando sozinho, sem ter respaldo por trás dele? Uma prova de que os militares mais esclarecidos e de alta patente estão insatisfeitos é a comissão que eles teriam criado, segundo foi divulgado pela imprensa, para ver se conseguem diminuir o índice de estupidez reinante. E agora surge a notícia de que o tal do falso filósofo e seus miquinhos amestrados estão revoltados porque o militar estaria vigiando de perto o tal do ministro sem educação que nem português sabe falar. Uma prova de que, se tem alguém que pode ajudar Bolsonaro, são exatamente os militares mais esclarecidos e de melhor formação. Olha, você acha que está certo esse alinhamento irrestrito com os Estados Unidos, descartando a indispensável postura pragmática quando o assunto é comércio internacional? Deixa eu repetir uma coisa que eu já disse em outro vídeo. O general Ernesto Geisel, o único presidente da época da ditadura militar que era realmente preparado e que entendia razoavelmente de economia, adotou uma política externa cuja principal característica era exatamente o pragmatismo. E, evidentemente, compreendeu que essas babaquices de alinhamento ideológico não podem servir de parâmetro quando a questão é obter superávit na balança de pagamentos. Pois é, e o que foi que aconteceu? Estados Unidos e China hoje batem a cabeça, são adversários políticos, e para quem os Estados Unidos venderam toneladas e mais toneladas de soja, tirando do mercado do Brasil? Adivinhou? Pois é, para a China. E não é só a soja. China e Estados Unidos estão numa briga ferrenha até nas pesquisas pela tecnologia 5G, que vai aumentar em 20 vezes a velocidade da internet no seu celular. Mas comércio é outra história. E os árabes também estão deixando de comprar do Brasil. E os bolsominions não param de falar besteira. Se você assiste sempre a este canal, sabe que eu falei recentemente que países da Europa iam entrar em crise econômica. Pois é, está acontecendo. Mesmo a Alemanha, que é a economia mais forte da Europa, está sentindo o peso da crise.
E o PIB dos Estados Unidos também está caindo. Você acredita que o Brasil tem condições de botar banca num cenário desses? Lógico que não. E digo mais, nenhum país tem. Então, repito, vamos deixar de babaquice. Deixe eu fazer uma pergunta. Você acha que os Estados Unidos estão preocupados em fazer do Brasil um país altamente desenvolvido? Me desculpe a franqueza, se você acha isso, você é um idiota. Deixe eu lhe fazer mais uma pergunta. Você sabe qual é o país com que os Estados Unidos realmente se importam, se preocupam? Pois se mesmo isso você não sabe, eu vou lhe dizer: os Estados Unidos se importam com os Estados Unidos. Você já ouviu falar num sujeito chamado Henry Kissinger? Kissinger é um judeu alemão que fugiu com os pais para os Estados Unidos para escapar dos nazistas e virou o poderoso secretário de Estado dos Estados Unidos de 1973 a 1977. Kissinger exerceu um papel de destaque na política externa norte-americana de 1968 a 1976. Se você não sabe, reagindo à liderança do Brasil na América do Sul, é dele a frase numa época em que o Brasil expandia essa sua liderança: é preciso frear o gigante do Sul. Ou seja, não é de hoje que os Estados Unidos querem frear o Brasil. E você ainda assim acha que atualmente os Estados Unidos querem acelerar o gigante do Sul? Então eu tenho que repetir que você é um idiota. Me desculpe a franqueza. Eles não querem agora, nem vão querer nunca. País nenhum ajuda outro a se desenvolver. É cada um por si, o resto que se dane. O máximo que acontece são alianças estratégicas e militares com vistas a conflitos internacionais, como é o caso do apoio que China e Rússia dão à Venezuela, sempre de olho no petróleo venezuelano, é óbvio. Então, repito mais uma vez, vamos deixar de babaquice. Se você acha que os Estados Unidos estão caidinhos de paixão pelo Brasil, tenho que novamente dizer pela enésima vez, desculpe, mas você é um imbecil. Exatamente por esse grau de estupidez, que envolve muitas vezes interesses escusos, é que o Brasil sempre se rebaixou a um país subalterno e nunca ocupou o lugar que merece no cenário internacional. E são exatamente esses que pisoteiam o potencial do Brasil que não são patriotas, são os falsos patriotas. Não se trata de esquerda, de comunista, nem ser de direita, ou seja lá o que for. Trata-se de amar ou não o Brasil, de não ficar repetindo bobagens e puxa-saquismo sem nem saber o que está falando. Esse episódio do vídeo no Twitter passou do ridículo e os idiotas de plantão se agitaram. Vi gente se perguntando se era uma estratégia do presidente. Que dedução idiota. A cambada de falsos religiosos, os malas conhecidos, acionaram a estupidez de sempre, tentando inverter as coisas. Quiseram botar a culpa no carnaval e nos excessos que folhões bêbados e cheios de mafu praticam no carnaval. Quem não quer ver excesso no carnaval não pode olhar o carnaval nem participar dele, principalmente o carnaval de rua. E os malas idiotas acham que todos são imbecis como eles. Olha, eu já tenho idade suficiente para identificar o que é falso moralismo. Os que posam de moralistas e os que defendem as armas viram o tiro sair pela culatra. A máscara caiu mais uma vez, e desta vez logo no carnaval. Que ironia do destino, hein? Carnaval é festa que atrai turista e turista é sinônimo de divisas para o país. A repercussão negativa no exterior foi gigantesca. Dessa vez, nem o general Mourão quis falar sobre o assunto. É lógico, é mais do que óbvio. Se ele fosse falar com franqueza, ia ter que espinafrar de vez, pois a bobajada passou dos limites. Então, o general Mourão preferiu botar panos quentes, sair pela tangente, porque percebeu que era melhor não opinar e pregar que a coisa toda esfriasse. Quando será que os estúpidos vão perceber que para amar o Brasil não precisa ser de direita? Quando será que vão perceber que os que realmente amam o Brasil
não gostam de ver o país sendo mergulhado em gozação e em piada lá fora. Quando será que vão entender que para ter espírito crítico não é preciso ser comunista nem petista? Porque tudo isso já está cansando. Estúpidos.